Glórias a Deus, amém, queridos? Eu quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus e meditar um pouquinho com os amados irmãos na palavra de Deus, o texto de Mateus 14, versículo de número 28, quando é falada uma palavra, onde Pedro fala para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Amém? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos de guerras, de lutas, de tribulações, tempos de angústia, onde vemos igrejas, ministérios passando por situações difíceis, ataque do inferno, situações em que os próprios demônios levantam contra o combate contra a igreja. E eu vejo nesta passagem algo tremendo da parte de Deus, aonde nos mostra claramente algo acontecendo no mundo espiritual. Aqui muitas pessoas não entendem o significado de tantas coisas que os cercam a cada dia. Bem sabemos que esta passagem vai ter início quando Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco. E nos fala a palavra de Deus: entrem no barco. Entrem no barco. Aqueles discípulos não estavam no barco porque quiseram, até porque já estava escuro. E uma pessoa que entende um pouco de embarcação, não é um barco com motor, não é uma grande lancha, não é que tem GPS, que tem leitura por satélite, não, é um barco de remo movido à força humana. E ali Jesus diz para eles: entrem no barco, naveguem até outro lado, que lá eu vou me encontrar com vocês. É aí que existe o grande mistério da palavra de Deus. É aí que vai acontecer aquilo que diz o cumprimento da palavra de Deus. Porque quando Jesus disse aos seus discípulos: entrem no barco e naveguem até outro lado, porque eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado, ele estava assinando o termo de compromisso, dizendo: eu estou garantindo a vocês essa boa navegação. Ali não estava dizendo que não ia ter vento, ali não estava dizendo que não ia ter onda, ali não estava dizendo que não ia acontecer problemas. Mas Jesus estava dizendo: vocês entrem no barco, porque eu estou garantindo a chegada de vocês até o outro lado. Porque Jesus afirmou, ele afirmou categoricamente, e vamos na palavra de Deus, como nos diz em Mateus 14, versículo 22, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Ele sobe ao monte a orar, e nos diz a palavra de Deus que o barco já estava longe, alguns estádios afastados, né? E açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Entenda bem, queridos, eu costumo dizer que existe dois tipos de vento: o vento que vai favorecer e te levar rumo aos céus, e o vento que vem contra, para te afastar da presença de Deus, para te levar distante, para te colocar em rumo diferenciado daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus tem projetado para você, homem e mulher de Deus. E os discípulos ouviram a palavra do Mestre Jesus. Os discípulos entraram no barco. Os discípulos começaram a navegar. Navegar naquele barco significa usar força. Navegar naquele barco significa pagar preço. Sim,
porque eles estavam sentados no barco, e o barco tinha que ser remado, tinha que usar remo. Aquela embarcação de pequeno porte era movida pela força humana, onde os braços eram obrigados a fazer força. Eles navegavam com um rumo certo. A grande vitória que eu posso expressar aqui nesta palavra foi que eles ouviram a voz de Jesus e eles navegaram a um rumo. Eles não pegaram um barco para navegar sem rumo no mar, não. E o grande problema de muitos ministérios hoje em dia é que eles estão navegando como se estivesse perdido no meio do mar, sem saber para onde ir. Aqueles discípulos, eles ouviram Jesus falando, eles escutaram Jesus dizendo: naveguem, esse é o rumo, essa é a direção. Quando você ouve a voz de Jesus, glória a Deus, amém, queridos? Glórias a Deus, amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero a todos na graça e paz do Senhor Jesus. Mateus 14, versículo 28. Versículo 28, quando